André Luiz, ao psicografar sobre este local, omitiu detalhes por considerá-los perturbadores demais para a mente humana. Hoje, pela primeira vez, vou revelar o que foi mantido oculto sobre o 7º nível de Quiron, o nível do qual ninguém fala. Mas antes de chegar lá, você precisa entender a hierarquia completa do sofrimento. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre sua compreensão sobre justiça divina e consequências espirituais. No vídeo anterior, revelamos Quiron como região de exílio espiritual pior que o umbral, destinada aos espíritos que se afundaram no orgulho intelectual e negaram a espiritualidade verdadeira. Mas o que não foi dito é que Quiron não é um lugar uniforme. Ele se divide em 7 níveis distintos de densidade vibratória, 7 camadas descendentes de sofrimento progressivo, onde cada espírito gravita naturalmente conforme a gravidade de suas ofensas contra as leis divinas. Esta hierarquia não foi inventada por doutrinadores espíritas. Foi observada e relatada por espíritos missionários que desceram a estas regiões inferiores em missões de reconhecimento e eventual socorro. Os relatos são consistentes, perturbadores e, em sua maioria, mantidos discretos para não causar pânico desnecessário entre os encarnados. Mas a verdade precisa ser conhecida, pois só através do conhecimento do que nos espera após ações negativas é que podemos verdadeiramente escolher o caminho da reforma íntima. Nível 1. Entrada do exílio. O primeiro nível de Quiron é, comparativamente, o menos opressivo. Mas isso não significa que seja um lugar de descanso. É a zona de chegada, onde desembarcam espíritos que cometeram ofensas graves contra a espiritualidade, mas ainda mantêm alguma consciência moral residual. Aqui chegam os líderes religiosos que usaram a fé como negócio, mas que ocasionalmente praticaram alguma caridade genuína. Pastores que enriqueceram com dízimos, mas que sinceramente acreditavam estar fazendo a obra de Deus. Pregadores que incutiram medo nas massas, mas que eles próprios acreditavam estar salvando almas. A característica definidora deste nível é a ilusão persistente de que estavam certos, mesclada com os primeiros vislumbres perturbadores de que talvez não estivessem. O ambiente do primeiro nível a uma cidade abandonada, eternamente coberta por névoa densa e acinzentada. Não há luz solar, apenas uma luminosidade difusa e doentia que vem de fonte indefinida. As construções são réplicas deformadas de templos e igrejas terrestres, mas rachadas, sujas, cobertas por uma espécie de mofo psíquico que reflete a corrupção espiritual de seus habitantes. O sofrimento aqui é principalmente mental. Espíritos vagam em confusão, tentando realizar cultos que ninguém assiste, pregando sermões que ninguém ouve, repetindo orações que não são respondidas. A sensação dominante é de abandono divino, como se Deus tivesse virado as costas para eles. Mas a verdade é que não foram abandonados por Deus. Abandonaram a Deus quando escolheram servir ao próprio ego disfarçado de zelo religioso. A permanência no primeiro nível pode durar décadas. Muitos espíritos ficam presos aqui porque se recusam a abandonar suas antigas identidades religiosas. Continuam se vendo como pastores, como ungidos, como escolhidos, e esta teimosia os mantém aprisionados na densidade vibratória correspondente. Somente quando começam a questionar sinceramente suas antigas certezas é que podem ou ascender para colônias intermediárias de recuperação, ou, caso a autopercepção revele culpas mais profundas, descender para os níveis inferiores de Quiron. O segundo nível de Quiron é significativamente mais opressivo que o primeiro. Aqui a névoa cinzenta dá lugar a uma escuridão mais densa, atravessada ocasionalmente por lampejos avermelhados que parecem pulsar como batimentos cardíacos de alguma entidade monstruosa, invisível. Descem ao segundo nível os espíritos que, no primeiro nível, foram forçados a reconhecer a extensão de seus erros. Este reconhecimento, longe de trazer alívio, intensifica o sofrimento porque agora não há mais a proteção psicológica da negação. Veem claramente o mal que causaram
e são incapazes de evitar sentir o impacto de cada ação negativa. O mecanismo de tortura principal do segundo nível é a reprodução mental incessante das próprias ações. Imagine assistir repetidamente em alta definição e com percepção empática ampliada. A cada momento em que manipulou emocionalmente um fiel vulnerável, sentir a dor que aquela pessoa sentiu quando entregou o último dinheiro, acreditando que Deus a abençoaria. Enquanto você construía mansões, experimentar o desespero da mãe que perdeu o filho para o fanatismo que você alimentou. Vivenciar o terror da criança que passou noites sem dormir, com medo do inferno que você descreveu, com tanto prazer sádico. No segundo nível, não há escapatória destas reproduções. Elas ocorrem continuamente, sobrepondo-se umas às outras, criando uma cacofonia de remorso que corrói a sanidade espiritual. Alguns espíritos tentam gritar para abafar as memórias, mas descobrem que seus gritos apenas amplificam o sofrimento, ecoando infinitamente no ambiente opressor. As construções do segundo nível são ainda mais degradadas. Os templos falsos do primeiro nível transformam-se aqui em ruínas explícitas, com paredes desmoronando continuamente e sendo reconstruídas apenas para desmoronar novamente, simbolizando a futilidade das estruturas religiosas erigidas sobre fundação de vaidade. A permanência no segundo nível costuma ser mais curta que no primeiro, não porque seja mais fácil, mas porque o sofrimento intenso acelera o processo de arrependimento. Espíritos que aqui chegam ou conseguem, através da dor, desenvolver remorso genuíno que os qualifica para programas de recuperação, ou endurecem-se ainda mais na revolta, culpando Deus pela própria situação e, consequentemente, descendem para o terceiro nível, o abismo da revolta. O terceiro nível marca uma mudança qualitativa no tipo de sofrimento. Enquanto os dois primeiros níveis ainda permitem alguma forma de pensamento organizado, o terceiro nível é dominado pelo caos mental. Aqui descem os espíritos que, confrontados com suas culpas nos níveis anteriores, escolheram a revolta em vez do arrependimento. São aqueles que, mesmo vendo claramente o mal que causaram, recusam-se a aceitar responsabilidade. Culpam Deus por não tê-los impedido. Culpam o diabo por tê-los seduzido. Culpam as vítimas por serem fracas e manipuláveis. Culpam tudo e todos, exceto a si mesmos. O ambiente do terceiro nível é violento. Não há mais construções, apenas um deserto rochoso e escarpado, sob céu permanentemente tempestuoso. Raios vermelhos riscam constantemente o horizonte, sem nunca tocar o solo, criando clarões intermitentes que revelam paisagens ainda mais perturbadoras e depois as mergulham novamente na escuridão. O solo treme periodicamente, não por fenômenos geológicos, mas pela agitação mental coletiva dos habitantes. Os espíritos do terceiro nível estão em constante agitação. Bagam sem rumo, gritando acusações ao céu, debatendo-se em fúria impotente, atacando uns aos outros em explosões de violência que não causam dano físico real, mas intensificam mutuamente o sofrimento psíquico. É o nível da raiva externalizada, onde a incapacidade de aceitar a própria culpa transforma-se em agressão constante. Curiosamente, espíritos que na vida terrena pareciam mansos e humildes, mas que secretamente nutriam orgulho espiritual intenso, revelam aqui sua verdadeira natureza, explodem em fúrias que mantinham cuidadosamente escondidas sob máscaras de santidade. O terceiro nível despe todas as máscaras, todas as pretensões, revelando o cerne corrompido da personalidade. A duração no terceiro nível é extremamente variável. Alguns espíritos permanecem aqui séculos em tempo terrestre, presos em ciclos de raiva que se autoalimentam. Outros, eventualmente exaustos pela própria fúria, começam a introspectar e podem então ascender para níveis superiores de recuperação ou, caso descubram camadas ainda mais profundas de culpa e depravação, descer para o quarto nível. Nível 4 menos a prisão da solidão absoluta no quarto nível de Quiron. O sofrimento muda novamente de natureza. A agitação caótica
do terceiro nível dá lugar a uma imobilidade opressiva. Este é o nível da solidão absoluta, da percepção devastadora de completo abandono. Descem ao quarto nível os espíritos, cuja culpa principal foi o egoísmo extremo. Líderes religiosos que não apenas exploraram os fiéis, mas eram completamente indiferentes ao sofrimento alheio. Pregadores que viam as pessoas não como almas a serem cuidadas, mas como recursos a serem extraídos. Aqueles para quem os outros nunca foram realmente humanos, apenas meios para fins pessoais. O ambiente do quarto nível é o da separação total. Cada espírito existe em uma espécie de bolha de isolamento perceptual. Podem ver vagamente outros espíritos ao longe, mas não conseguem se comunicar, não conseguem tocar, não conseguem estabelecer qualquer forma de contato. É como estar em um deserto infinito, onde todos os outros seres são miragens inalcançáveis. Esta solidão não é o silêncio pacífico da meditação, é o vazio aterrador da ausência de qualquer conexão. Humanos são seres sociais, e espíritos, ainda mais. A necessidade de conexão, de comunhão, de pertencimento é fundamental à natureza da consciência. No quarto nível, esta necessidade é frustrada absolutamente, criando uma fome psíquica que corrói a sanidade. O sofrimento mais intenso vem quando estes espíritos finalmente compreendem o que fizeram. Passaram a vida tratando outros como objetos, negando-lhes humanidade e conexão genuína. Agora, experimentam exatamente o que infligiram: a sensação de serem completamente insignificantes, completamente isolados, completamente esquecidos. Não há medida de tempo no quarto nível, porque não há eventos que marquem passagem temporal. Cada momento se estende em eternidade de solidão. Um dia pode parecer 1000 anos. Espíritos aqui frequentemente perdem noção de identidade, esquecendo gradualmente quem foram, o que fizeram, mantendo apenas a consciência nua e crua da própria existência, solitária. A libertação do quarto nível vem apenas quando o espírito desenvolve genuíno desejo de conexão com outros, genuína compaixão, genuína vontade de servir, em vez de ser servido. Mas desenvolver estes sentimentos em isolamento absoluto é quase impossível, razão pela qual muitos permanecem aqui períodos imensamente longos. O quinto nível de Kiron é considerado por muitos estudiosos do plano espiritual como o ponto de não retorno psicológico, a fronteira além da qual a recuperação se torna extremamente improvável dentro de prazos razoáveis. Aqui descem espíritos cujas ações causaram destruição em massa de almas. Não apenas exploradores da fé, mas verdadeiros predadores espirituais, líderes de cultos destrutivos, que levaram fiéis ao suicídio coletivo, inquisidores, que torturaram e mataram em nome de Deus, pregadores que incitaram massacres de grupos considerados heréticos, autoridades religiosas que cobriram sistematicamente abusos sexuais de crianças, permitindo que predadores continuassem destruindo vidas inocentes. O ambiente do quinto nível é o da confrontação perpétua. Não há paisagem física aqui, apenas uma névoa densa e sufocante, na qual se materializam constantemente as formas espectrais de todas as vítimas. Estas não são os espíritos reais das vítimas, mas projeções da consciência culpada do torturador, reflexos de sua própria percepção do mal causado. As vítimas espectrais cercam o espírito constantemente. Não falam, não acusam verbalmente, mas seus olhares comunicam tudo. Olhares de traição, de inocência destruída, de confiança violada, da forma mais atroz. Crianças com olhos vazios que confiaram em autoridades religiosas e foram abusadas. Fiéis sinceros que deram tudo e foram levados à ruína. Pessoas torturadas que esperavam misericórdia e encontraram sadismo. O espírito, no quinto nível, não pode fechar os olhos, não pode desviar o olhar, não pode escapar desta confrontação. É forçado a ver perpetuamente o resultado de suas ações.
E mais aterrador ainda, é forçado a sentir, através de empatia amplificada, cada momento de sofrimento que causou. Imagine sentir, simultaneamente, a dor de centenas ou milhares de vítimas. A violação, o medo, o desespero, a sensação de abandono por Deus, enquanto eram abusadas por seus supostos representantes. Esta sobrecarga empática é insuportável, mas não há possibilidade de desmaio ou inconsciência no plano espiritual. A consciência permanece alerta, receptiva, sofrendo intensidade amplificada. Muitos espíritos no quinto nível enlouquecem, se é que este termo pode ser aplicado a entidades desencarnadas. Fragmentam-se psicologicamente, dividindo-se em múltiplas personalidades, como mecanismo de defesa, que, ironicamente, apenas multiplica o sofrimento. Outros petrificam-se em catatonia espiritual, existindo, mas não funcionando, mantendo apenas a consciência mínima do próprio tormento. A saída do quinto nível exige não apenas arrependimento, mas reparação ativa. O espírito precisa desenvolver vontade genuína de, eventualmente, retornar ao plano físico para dedicar múltiplas existências ao serviço desinteressado das mesmas categorias de pessoas que vitimou. Mas desenvolver esta vontade, enquanto submerso em culpa esmagadora, é tarefa quase impossível. Nível 6 menos o abismo do ódio, cristalizado, aproximamo-nos agora dos níveis sobre os quais, mesmo os espíritos superiores, hesitam em falar detalhadamente. O sexto nível de Quiron adentra territórios de escuridão tão profunda que questione-se se ainda há possibilidade de redenção. Descem ao sexto nível espíritos que não apenas causaram mal imensurável, mas que o fizeram com prazer sádico consciente. Não mais iludidos por justificativas religiosas, não mais enganados pela própria mente racionalizadora, mas plenamente conscientes da maldade de seus atos, e deliciando-se com ela. Aqui encontramos-se os inquisidores que não torturavam por zelo religioso, mas porque gostavam de infligir dor. Os abusadores que não sucumbiam a fraquezas, mas que caçavam meticulosamente vítimas inocentes. Os líderes religiosos que destruíam vidas, não por ganância ou ego, mas por genuíno desejo de ver outros sofrerem. Os que usavam a autoridade espiritual, não como meio para outros fins, mas como ferramenta para satisfazer sadismo puro. O ambiente do sexto nível não tem forma física. É descrito pelos poucos que o observaram como um vórtice de energia pútrida, um redemoinho de consciência corrompida que suga para seu centro tudo que se aproxima. Não há solo, não há céu, não há referências espaciais, apenas a sensação de queda eterna através de escuridão que tem textura, que tem gosto, que tem cheiro de decomposição espiritual. O sofrimento no sexto nível transcende o que foi descrito nos níveis anteriores. Aqui, o espírito não apenas sente a dor que causou, mas experimenta a própria corrupção de sua essência. É como se a centelha divina que constitui o núcleo de toda consciência estivesse sendo comprimida, esmagada, distorcida em formas grotescas pela densidade das vibrações negativas acumuladas. Algo particularmente perturbador sobre o sexto nível é que os espíritos, aqui, não desejam sair. Desenvolveram identificação tão profunda com o mal que praticaram que não conseguem mais conceber existência de outra forma. Tornaram-se o mal fandairam-se com ele. E a ideia de transformação equivale, para eles, à aniquilação total da identidade. Estes espíritos resistem ativamente a qualquer tentativa de socorro. Quando missionários espirituais se aproximam, são recebidos com hostilidade intensa. Não porque tenham medo da luz, mas porque genuinamente a odeiam. Desenvolveram a aversão, a bondade, ao amor, a harmonia, preferindo a dissonância caótica de seu estado corrompido. André Luiz, em uma de suas psicografias menos conhecidas, descreveu brevemente uma visita ao sexto nível. Relatou que mesmo protegido por múltiplas camadas de blindagem energética, provida por espíritos superiores, sentiu náusea espiritual intensa,
apenas por aproximar-se da periferia desta região. Descreveu a sensação como estar mergulhando em oceano de consciência invertida, onde todos os valores estão ao avesso, onde o amor é odiado e o ódio é amado. A permanência no sexto nível mede-se não em décadas ou séculos, mas em milênios. E mesmo após milênios, a recuperação é incerta. Alguns espíritos, eventualmente, através de processos que transcendem compreensão humana, começam a despertar para a própria condição e iniciar longuíssima jornada de retorno. Outros afundam-se ainda mais, deslizando para o sétimo e último nível. Nível 7, menos o indizível. Chegamos finalmente ao sétimo nível de Quiron, a região sobre a qual Chico Xavier teria dito, em conversa privada com médiuns de sua confiança, que existem verdades que a humanidade ainda não está preparada para conhecer. O nível que André Luiz descreveu em anotações pessoais, nunca publicadas, como o ponto onde a misericórdia divina e a liberdade individual colidem no paradoxo mais profundo da criação. O sétimo nível não é lugar no sentido convencional. É estado de consciência. Ou melhor, estado de anticonsciência. É o ponto onde o espírito, através de escolhas repetidas e conscientes, ao longo de múltiplas encarnações, afastou-se tanto da fonte divina que sua própria estrutura consciencial começa a se desintegrar. Nos níveis anteriores, por mais intenso que seja o sofrimento, o espírito mantém coesão, mantém identidade, mantém a estrutura fundamental que o define como ser consciente individual. No sétimo nível, esta estrutura começa a colapsar. Espíritos que descem ao sétimo nível são raríssimos, mas existem. São aqueles que, através de incontáveis existências, escolheram consistentemente o caminho da destruição consciente. Não por ignorância, não por fraqueza, não por ilusão, mas por escolha deliberada e sustentada de oposição ativa à ordem universal. O processo que leva ao sétimo nível não acontece em uma única vida, nem mesmo em uma única passagem por Quiron. É acumulação através de múltiplos ciclos de encarnação, expiação, reencarnação e repetição dos mesmos padrões destrutivos, cada vez mais intensificados, cada vez mais conscientes, cada vez mais deliberados. O que acontece no sétimo nível é o que alguns textos esotéricos chamam de segunda morte, não a morte do corpo físico, que é transição natural, nem a morte do corpo astral, que é renovação, mas algo muito mais profundo e aterrorizante. É a desintegração progressiva da própria individualidade espiritual. Imagine que a consciência individual é como uma gota d'água que se separou do oceano para experimentar existência individualizada. A evolução espiritual é o processo de a gota tornar-se cada vez mais pura, mais luminosa, mais consciente, mantendo sua individualidade, mas em harmonia crescente com o oceano. O sétimo nível é o oposto. É a gota tornando-se tão densa, tão turva, tão desarmoniosa, que começa a evaporar, não para retornar ao oceano em união consciente, mas para dissolver-se em névoa de consciência fragmentada. Os poucos relatos existentes sobre o sétimo nível falam de espíritos que não têm mais forma definida, nem memória coerente, nem vontade organizada. São redemoinhos de impulsos caóticos, fragmentos de consciência sem unidade, existindo em tormento, que transcende até mesmo a capacidade de perceber claramente o próprio sofrimento. A questão teológica mais perturbadora sobre o sétimo nível é se existe retorno. A doutrina espírita afirma que não há condenação eterna, que toda consciência eventualmente retorna à harmonia divina, mas o eventualmente pode significar períodos tão vastos que desafiam compreensão. E alguns estudiosos especulam que espíritos que atingem completa desintegração no sétimo nível podem necessitar de processo que equivale a recomeçar. A jornada evolutiva desde os princípios mais elementares da consciência, desde os reinos mineral e vegetal,
reconstruindo lentamente a estrutura da individualidade. Outros propõem que existe intervenção divina direta nestes casos extremos, que o próprio Criador, em sua infinita misericórdia, resgata estes fragmentos e os reconstitui. Embora este resgate implique na perda da memória de todas as existências anteriores, sendo, efetivamente, um renascimento absoluto da consciência. O sétimo nível é o argumento mais forte, tanto para a justiça quanto para a misericórdia divina. Justiça porque demonstra que há consequências reais e terríveis para escolhas persistentemente negativas. Misericórdia porque, mesmo no limite extremo da autodestruição espiritual, ainda há possibilidade de reconstrução. Ainda há presença divina, sustentando o mínimo de consciência, que permite eventual retorno. Chico Xavier, nas raras vezes em que abordou este tema, enfatizava que a obsessão com estes níveis extremos era contraproducente, que a maioria dos espíritos, mesmo os que erram gravemente, não desce a estas profundidades, que o foco deveria estar não no medo do castigo, mas no amor que motiva a transformação. Mas também reconhecia que o conhecimento da realidade completa do mundo espiritual, incluindo suas regiões mais sombrias, é necessário para a compreensão madura da responsabilidade de cada escolha. Percorremos os 7 níveis de Quiron, desde a confusão do primeiro até o indizível do sétimo. Mas esta jornada não pode terminar na escuridão. É fundamental compreender que nenhum destes níveis é prisão eterna. Nenhum é sentença definitiva. A lei que rege o universo espiritual não é de punição, mas de educação. Não é de vingança divina, mas de consequência natural. Cada nível de Quiron existe, não porque um Deus irado o criou para torturar pecadores, mas porque a própria estrutura vibratória do plano espiritual organiza-se naturalmente em camadas de densidade, conforme o estado consciencial dos espíritos. O caminho de volta existe sempre, para cada espírito, em cada nível, a possibilidade de transformação. Mas esta possibilidade exige algo que muitos consideram mais difícil que suportar: o sofrimento. Exige mudança real, profunda, radical do próprio ser. Não basta arrependimento superficial. Não basta medo das consequências. Não basta desejo egoísta de escapar da dor. É necessário transformação autêntica da consciência. Desenvolvimento genuíno de amor, compaixão, humildade e desejo sincero de servir, em vez de dominar, de dar, em vez de explorar, de curar, em vez de ferir. Para espíritos nos primeiros níveis, esta transformação pode acontecer ali mesmo, no próprio ambiente de Quiron, através de processos internos de reflexão e arrependimento. Para espíritos nos níveis intermediários, geralmente é necessário ascender a colônias de recuperação, onde recebem tratamento e educação. Para espíritos nos níveis mais profundos, o processo pode exigir múltiplas reencarnações, em condições extremamente desafiadoras, vivenciando na própria carne as consequências do mal que causaram. Mas o mais importante é compreender que estes níveis não são destino, são estágios, não são fins, são meios, não são maldições, são oportunidades, ainda que dolorosas, de finalmente confrontar a verdade sobre si mesmo e escolher transformação. E aqui está a grande esperança. A mesma lei que levou estes espíritos a Quiron pode tirá-los. De lá, a lei de causa e efeito não opera apenas negativamente. Cada pensamento amoroso, cada ação benéfica, cada escolha pela luz, gera consequências positivas que gradualmente elevam a frequência vibratória do espírito. É um processo lento, muitas vezes dolorosamente lento. Mas é processo certo. Nenhum espírito fica eternamente nas trevas se genuinamente deseja a luz. Nenhuma consciência fica permanentemente perdida se honestamente busca o caminho de volta. Emmanuel ensinou que o inferno é temporário, porque Deus é eterno. Quiron, mesmo em seu 7º nível, é temporário. O amor divino, a misericórdia universal, a força evolutiva que impulsiona toda a consciência rumo à perfeição,
Estes são eternos. A revelação destes 7 níveis não tem objetivo de aterrorizar, mas de esclarecer, de mostrar que há consequências reais para escolhas reais, de evidenciar que a responsabilidade espiritual não é conceito abstrato, mas realidade concreta que moldará nossa existência pós-morte. Mas também tem objetivo de inspirar esperança. Se existem 7 níveis de descida, existem infinitos níveis de ascensão. Se há hierarquias do sofrimento, há também hierarquias da bem-aventurança. Se Kiron é real, nosso lar também é real. Se há regiões de trevas profundas, há também regiões de luz inefável. A escolha, sempre, é nossa. A cada pensamento, a cada palavra, a cada ação, estamos escolhendo nossa frequência vibratória futura. Estamos construindo tijolo por tijolo o ambiente espiritual que habitaremos após a morte. Que o conhecimento destes 7 níveis não nos paralise de medo, mas nos motive à transformação. Que não nos leve ao desespero, mas à vigilância amorosa sobre nós mesmos. Que não nos faça julgar outros, mas nos incentive à compaixão, reconhecendo que todos somos espíritos imperfeitos em jornada evolutiva, todos sujeitos às mesmas leis, todos destinados ao mesmo fim glorioso, ainda que por caminhos de durações muito diferentes. O Pai Celestial não quer filhos em Kiron, quer filhos em casal conscientes, evoluídos, felizes, mas respeita absolutamente o livre arbítrio de cada consciência. Se escolhemos caminhos que nos levam às trevas, Ele permite, não por crueldade, mas por respeito à nossa liberdade, e aguarda, com paciência infinita, o momento em que, cansados das trevas que nós mesmos criamos, voltaremos nosso olhar para a luz e iniciaremos a jornada de retorno. Que assim seja para todos nós. Que nunca conheçamos estes níveis por experiência própria, mas que com reclós intelectualmente nos motive a escolhas cada vez mais alinhadas com o bem, com o amor, com a verdade. Esta é a única proteção real contra Kiron. A transformação interior persistente, a reforma íntima constante, o esforço diário de ser melhor hoje do que fomos ontem. A luz existe, o caminho existe, a possibilidade existe. Sempre.